e a gente vai começar então a aula de hoje com a artista, ativista, feminista Pamela Castro, amiga do Instagrafite. Tenho muito prazer de tê-la aqui conosco hoje para falar sobre como ela virou uma artista, como ser uma feminista dentro desse negócio e também como ser uma voz ativa, né? Ter a arte como ferramenta social. Eu vou pedir para vocês, meninas, uma dica. Dentro do Zoom, no canto superior direito, tem um negocinho chamado Speaker View. Se vocês clicarem ali, vai estar Gallery View. Aí a Pamela vai ficar em destaque para vocês, tá? Se alguém tem dúvida, manda ali no chat. E se vocês tiverem perguntas também, me manda no chat que eu vou falando para a Pamela. Eu vou desligar minha câmera e meu áudio também, deixar a voz com ela. E aí, de novo, ao final da nossa aula, vocês podem entrar também com a câmera para dar um tchauzinho e falar com a Pamela pessoalmente, tá? Vou repetir, Soraya, para deixar a câmera desligada e o áudio desligado durante a aula. E no canto superior direito, clicar em Speaker View, que daí vai aparecer galeria. E aí a Pamela vai ficar em destaque para vocês, tá bom? A gente também está ao vivo no YouTube. Obrigada, Pamela, por ter vindo. Bom dia. Obrigada, E Marina. Quero agradecer pelo convite mais uma vez, né? Convite teu, convite do Stan Grafite para participar dessas aulas que estão acontecendo, que, de certa forma, são muito importantes, né? Nesse momento que a gente está nessa luta, né? Está tendo protesto, está tendo tudo, e é muito importante também a gente fazer ações que realmente, efetivamente, promovam a nossa ascensão, né? com certeza, com certeza. Eu vou deixar tu com a palavra, porque para mim, assim, ó, te escutar é maravilhoso. E vou desligar minha câmera também, mas depois eu volto e tô aqui a qualquer momento. Se precisar, me chama, tá bom? Bom, tá certo. Boa aula! Então, acabei de falar sobre as manifestações que a gente está vendo. Aqui no Brasil teve, a gente está tendo manifestações antirracistas nos Estados Unidos, né? E o pessoal está comentando, está falando que não se vê um movimento tão grande nos Estados Unidos desde a luta pelos direitos civis negros, lá da década de 60, e o pessoal fala muito de 68, que foi até quando o pastor Martin Luther King foi morto, que foi um ano muito caótico. E não só para eles, foi para a gente aqui também, né? 68, vocês sabem, foi o golpe, né? E aí eu acho legal falar desse ano 68 e todo esse caos que os Estados Unidos passou nessa década de 60, final de 68, início de 70. Por quê? O grafite ele começa a surgir em 70, na década de 70. Filadélfia, mas o movimento forte mesmo veio em Nova York, né? Com a pintura dos trens, com os taggers, né? A galera que fazia tag. Essa tag, eu não sei se vocês conhecem como é que o grafite virou grafite, né? Mas os meninos começaram fazendo essas pichações, que eram as tags, e aí começaram a botar uma estrelinha, começaram a botar duas cores para chamar mais atenção, uma chamar mais até a outra. Quando eles viram, estavam fazendo as letras todas sofisticadas, depois começaram a inserir personagens e virou isso que vocês conhecem hoje como street art, né? Mas é importante falar que o grafite surgiu nesse momento porque Nova York era uma cidade jogada às traças, né? Estava abandonada. Os jovens negros da periferia de Nova York, do Bronx, tudo mais, estavam jogados. Eles não tinham perspectiva de vida, eles não tinham coisas para fazer. Não existiam o que a gente chama de políticas públicas direcionadas para esses jovens. Quem não sabe o que é política pública é tipo as ações que o governo, o Estado faz para a população, para poder crescer, né, com os direitos, com, com as coisas para a população mesmo. Né? Então, o Estado ele faz as políticas públicas, e não existiam políticas públicas para esses jovens negros que ficavam ali marginalizados, jogados. Em Nova York tinha muita briga de gangue, briga entre eles, muita morte, muito tudo. E o grafite ele veio como uma válvula de escape, uma forma de se expressar, uma forma de competir que não fosse se matando, né? E dar esse grande boom do grafite em Nova York. E aí é importante falar sobre isso, porque a gente está falando de ativismo, né, gente? Por que ativismo?
O ativismo existe porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade opressora, e são muitos direitos que a gente tem que ganhar, e é muita desigualdade que tem para diminuir. Então, quando a gente fala que o grafite ele veio lá da década de 70, dessa galera marginalizada, jogada, dos pretos, dos jovens periféricos de Nova York, né? Você vê o street art hoje, você fala assim, ué, aconteceu algum problema aí nesse meio do caminho. Por quê? Você olha o street art, quem são os artistas do street art? São os artistas brancos, privilegiados, né? São esses que ganham destaque. Por exemplo, os Gêmeos, que são considerados os maiores artistas do Brasil, são dois meninos brancos, né? E ganham dinheiro a rodo com uma coisa que veio da década de 70 dos jovens pobres marginalizados de Nova York, né? E é o que acontece. Tem uma palavra que a gente andou discutindo muito nos últimos tempos, que é apropriação cultural. Aí fica aquela briguinha que eu não tenho paciência, né, gente? Você não pode usar turbante, você não pode fazer isso, né? O problema da apropriação cultural não é uma pessoa que faz uma coisa específica. Eu, pessoalmente, acho muito feio ter uma artista branca pintando bonequinho preto e fazendo coisa de orixá, porque ela está tirando voz das meninas negras que sempre lidaram com essa cultura, né, e que vão ficar marginalizadas. E é isso que se trata a apropriação cultural. A gente não está falando de uma pessoa específica, a gente está falando justamente nesse sistema capitalista que marginalizou os jovens negros de Nova York e com isso fez surgir o grafite. Esse mesmo sistema que marginalizou esses jovens, ele vai lá, olha e fala assim, não, mas esse negócio de grafite aí, ó, dá um caldo, isso daí é interessante. Tem como fazer dinheiro com o grafite. Então, vamos pegar e vamos institucionalizar os grafites. Então, os primeiros curadores, lá na década de 80, já fizeram as primeiras exposições com os artistas de grafite de Nova York. E as pessoas começaram a ver o grafite como uma forma de lucrar também, né? Então, tem esse processo de apropriação cultural que o capitalismo faz das culturas. Isso não é só com grafite, não. Isso também, por exemplo, eu posso dar o exemplo do samba, né? O samba era uma coisa marginalizada dos pretos cariocas e, de repente, se institucionalizou, né? Virou uma outra coisa. Deixa eu fixar meu vídeo aqui, que está aparecendo outras imagens, está me distraindo. Né? Então, o capitalismo, o sistema da sociedade que a gente vive, que é o sistema capitalista, ele digere as coisas, ele se apropria das coisas. Né? E quando ele se apropria das coisas, os protagonistas que criaram essas coisas, eles são apagados, eles são silenciados. Né? Então, quando o grafite ele se institucionaliza, ou seja, criam instituições, museus, eventos, escolas, né? O fato de estar tendo um curso aqui sobre arte e arte urbana é uma institucionalização da arte, né? Da arte do grafite. Então, quando ele se institucionaliza, né? Ele acaba trazendo as regras da nossa sociedade para ele. E quais são essas regras? São as regras onde as mulheres não participam, os negros não participam. Quem vão participar são as pessoas mais próximas ao padrão que ainda hoje é do norte, né? Que é o padrão americano, que é o padrão europeu. É o que eles falam para a gente, o que é importante. Por isso que hoje a gente usa uma palavra muito grande, que é a decolonização. Decolonização, né, é a gente se afastar, a gente negar todos os processos coloniais. Tudo que foi trago todo pensamento trago pela colonização, né? O Brasil foi colonizado, né, gente? Tudo que isso que foi trago de fora, né? E mais tarde vem também através do imperialismo americano, tudo que é trago imposto para a gente. Então, a gente tenta se desvencilhar nisso. E esse processo que eu estou te falando de institucionalização do grafite, ele passa por isso também. Né? Esses jovens negros do subúrbio, que eram os protagonistas, que inventaram o grafite, eles continuam no subúrbio marginalizados, sendo mortos pelos policiais, como a gente vê hoje nos protestos. Mudou, mas mudou muito pouca coisa.
né? Os artistas, os que estão nas capas das revistas, os que estão nos eventos, são os artistas brancos, são os artistas que têm os seus privilégios, são os artistas que conseguiram estudar, desenvolver suas coisas. E isso, gente, acontece com as mulheres também. Tá? Se você for pensar, as mulheres sempre fizeram parte da história. As mulheres sempre fizeram parte do grafite, desde essa época lá da década de 70, lá da Filadélfia, dos tags. Tá? Só que o que acontece? As mulheres são silenciadas das histórias. Elas são apagadas das histórias. Elas não são registradas. A história, gente, é sempre escrita pelos vencedores. E no nosso modelo de sistema, né, que é esse sistema capitalista casado com o patriarcado, né? Quem não sabe, patriarcado é uma forma onde tudo gira em torno do homem. O homem tem um grande poder, o homem dita as regras, o homem é o dominante. Então, é o capitalismo, o capital é o dominante, né? Ou seja, o dinheiro é o que dita as regras, e no patriarcado é o homem que dita as regras. Então, a gente vive numa sociedade que é ditada pelo homem e pelo capital. Olha que maravilha para nós mulheres. Olha onde a gente foi se meter, galera. Então, são esses vencedores, as pessoas que ditam as regras, que escrevem a história. Então, quando elas escrevem a história, elas colocam só o que elas querem colocar. E quem que elas querem colocar? Os homens brancos poderosos com seus atos heróicos. Nisso, gente, se você pegar qualquer livro de história da arte tradicional, as mulheres não estão nos feitos da história tradicional. As mulheres não estão nos feitos da história da arte. É de muito pouco tempo que a gente começa a escrever isso. E a gente começa a escrever isso por conta do movimento feminista, do movimento dos direitos das mulheres, né? Que começa aí a partir da década de 20, aí você tem várias formas de se contar essa história da luta pelos nossos direitos também, tem várias linhas de pesquisa, né? Mas a tradicional é que se fala das ondas feministas, que aí você tem essa que começa na década de 20, mais ou menos, do século XIX ao início do século XX, eu falei errado para vocês, tá? Então, que era sobre as sufragistas, né? Era a luta pelo voto. O primeiro direito é você ter direito de votar, de você contribuir com alguma escolha de alguma coisa. Se você não tem esse direito, você não consegue nada. Então, você teve um longo tempo dessa luta, que foi a primeira onda feminista, e vem a segunda onda feminista, que, se eu não me engano, eu fiz até uma cola aqui, ó, que tem coisa que a gente esquece, década de 60 e 80, né? Que aí a gente já começa a falar em direitos sexuais e reprodutivos, a mulher ter direito de trabalhar, a gente vem buscar, depois de conquistar o voto, a gente começa a procurar ter outros tipos de decisões e participação na política, a gente poder estar nos espaços de poder, né? Então, isso tudo foi discutido na segunda onda feminista. E aí, na década de 90, vem a terceira onda feminista, que começa a questionar... Na segunda onda, questionava o papel da mulher na sociedade. Na década de 90, a gente começou a questionar sobre o que é ser mulher, né? Porque a gente tem essa palavra gênero, né? Que gênero é uma construção social, não tem nada a ver com sexo. Você nascer com o piruzinho homem e Xaninha mulher, né? O gênero é uma construção social, ou seja, desde pequena, nós mulheres, a gente é criada dentro da caixinha do que é ser mulher. Ser mulher, você tem que ser feminina, você tem que ser delicada. Então, eles criam tudo como tem que ser mulher, assim como tem que ser homem. O homem tem que ser corajoso, tem que ser destemido, né? Então, até a violência contra a mulher, que é um tema que eu trato muito, ela surge por quê? Quando você é mulher, você sai da caixinha do que a sociedade espera, do que é ser mulher, você começa a sofrer violência, né? A gente pode até falar mais à frente sobre isso, né? A gente estava falando sobre a mulher no grafite e o quanto a gente sempre participou dos movimentos, mas quem escreveu a história, que foram os rapazes vencedores do grafite, eles sempre desqualificaram as mulheres dentro dessa história do grafite. Talvez porque, de repente, a menina não fazia um tipo de pintura que eles consideravam no nível deles, ou não fazia em tanta quantidade, mas por quê? Lembra da caixinha da mulher e do homem? Nós, meninas, a gente foi criada para ser o quê? Educada, meiga, obedecer, ajudar. O homem foi
criado para ser destemido, corajoso, ele tem muito mais autoconfiança. A menina, quando faz um desenho, ela fica: ai, será que meu desenho está bom? O homem, às vezes, o desenho dele está uma merda, mas ele está achando ali que está ótimo, porque ele foi criado para ter esse tipo de sentimento. Então, isso são coisas que acabam deixando a gente para trás nessa corrida de quem é quem, né? E os homens olham e acabam desqualificando, quando, na verdade, qualquer mulher que vale que o mérito essa história, essas histórias, dupla jornada de trabalho, além de trabalhar, tem que cuidar da casa, né? Imagine como que o homem, ele é grafiteiro, dia de domingo ele vai grafitar, o filho dele fica com a mulher dentro de casa. Como é que a mulher vai largar? Tem que fazer o serviço de casa, tem que estudar, tem que trabalhar, e ainda vai largar o filho para grafitar com um monte de homem macho? São coisas que param as mulheres nas artes, e a gente acaba sendo silenciadas. Mas a gente sempre esteve lá, e a gente está em muitos espaços. Ainda hoje a gente tem muita artista boa, e são artistas que não ganham visibilidade, porque os processos das instituições de street art apagam essas artistas, né? Apagam essas artistas. Eu estava falando das ondas do feminismo, né? A gente falou da terceira onda, e aí tem a ideia, né? Por enquanto é uma ideia, tem até livros já, tem a Explosão Feminista da Heloísa Buarque de Holanda, mas tem a ideia que a partir do ano de 2010 a gente vivencia, a gente começa a viver a quarta onda feminista, que é uma onda da internet, do Me Too, né? Da pressão, a gente começa a ver os caras sendo tirados dos trabalhos, sofrendo processo por conta de toda uma movimentação de uma coisa confessional das mulheres de acusar, de falar mesmo, e isso a gente consegue por conta da internet. E aí tem um ponto interessante, que essa quarta onda feminista é um feminismo que é muito interseccional, ou seja, ele começa a unir as questões de gênero, de classe e raça, que, na verdade, já eram questões que surgiram lá na terceira onda feminista, né? Porque a primeira e a segunda onda feminista, o que a gente percebe é que eram movimentos muito brancos, de mulheres brancas. Tipo assim, enquanto a mulher branca estava lutando pelo direito de ir trabalhar, a mulher negra já trabalhava 1000 anos. Enquanto a mulher branca estava lutando pelo direito a discriminar o aborto, a fazer um aborto legal, a mulher negra estava lutando para que os policiais, para que as pessoas não matassem os seus filhos. Então, você vê que o feminismo ele é muito amplo, ele tem várias questões, tanto que tem mulheres que falam que feminismo que tem mulheres pretas que rejeitam essa palavra feminismo, aí usam até mulherismo, né? Porque o feminismo ele vem de uma história completamente branca, essa história ocidental, essa história do norte, né? E essa terceira onda feminista ela vem questionar isso. Então, aparecem muitas autoras negras, como a famosa Angela Davis, né? Que a gente lê muito. Aqui no Brasil tem a Lélia Gonzalez, né? Então, desde a terceira onda, a gente começa a incluir isso que a gente chama de feminismo negro. E o feminismo negro, de uma certa forma, é um feminismo interseccional, né? Ele considera a sua raça, né? A cor da sua pele, o seu fenótipo, ele considera a sua classe social e ele considera também o seu gênero, né? Então, pensando em todas essas coisas, quais os ganhos que a gente pode trazer para a sociedade? E aí eu gosto de falar, né? Porque a gente falou agora do que aconteceu, a gente fala o que acontece agora, que a gente continua lutando pelos nossos direitos de estar nos espaços, ganhar, tanto que está tendo manifestação aí antirracista, né? É uma coisa que acontece agora, a gente tem muito para ser conquistado, né? A gente tem que pensar no futuro, né? E eu sou de uma linha que pensa que o futuro só é possível com a queda dessa instituição falida, que não funciona, que é o patriarcado, que é o capitalismo, né? Então, o que a gente tem que fazer são ações efetivas agora. E ações efetivas, gente, não é
postar a tela preta no Instagram. Não caiam nessa, sabe? Não caiam achando que movimentação de internet apenas vai mudar alguma coisa. A gente tem que fazer ações efetivas para que a gente realmente tenha uma transformação da sociedade. Eu quero a queda do capitalismo. De repente, você vai querer outra coisa. Mas eu tenho certeza que todas nós estamos brigando pelo direito de ter tanto direito quanto o homem, né? A gente vive numa sociedade que a gente produz 3 vezes mais comida do que a gente precisa, e mesmo assim tem muita gente que passa fome, né? Então é uma sociedade falida. Quando tem uma pessoa que está muito rica, você pode ter certeza que tem pessoas que estão muito pobres, porque essa pessoa rica ela está vivendo da exploração desse pobre, né? Isso daí é mais-valia, né? Os donos do Zé Marxista já estão entrando aqui no papo comunista, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pessoal que fica ligando, tá, gente? Não vou atrapalhar o pensamento de vocês, não, né? Mas quando você tem os meios de produção, né? Você começa a acumular lucro em cima das pessoas que trabalham para você, em cima da mão de obra. Esse lucro é a mais-valia, né? Então, tem coisas erradas aí que a gente tem que mudar. E aí, isso entra a arte ativista, né? Eu falo que eu faço uma arte feminista porque eu sou feminista, mas a arte ativista ela pode falar de qualquer coisa do ambiente de vocês, que vocês queiram mudar. E eu quero dizer uma coisa, é muito importante vocês saberem que fazer uma arte ativista não é tratar dos assuntos que estão na moda. Não é sair uma coisa hoje, você ir lá correr, fazer um trabalho sobre isso. Não é, gente. Isso daí é ir em ondinha da internet. Ativismo é você analisar todo o teu meio, as coisas que estão ao seu redor, tá? E produzir obras, pensamentos que façam uma mudança a respeito das coisas que você domina. Porra, outro dia me chamaram para ir para Nova York para fazer uma pintura, um grafite sobre a questão indígena, porque eu sou brasileira, então eu tenho que ir em Nova York fazer sobre a questão indígena. Gente, eu nunca vi índio na minha vida, como é que eu vou pintar sobre o índio? Uma coisa que eu não domino. Então, eu não posso ir lá só porque eu estou tendo uma oportunidade. Eu tenho que falar sobre coisas que eu domino, que eu vivencio, que eu vejo, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho hoje que é o Retratos Relatos. Eu falo sobre inúmeras questões. Se de repente chegar alguma sobre a temática indígena, eu vou fazer aquele trabalho, entendeu? Mas por quê? São mulheres que me contam as suas histórias, então eu pinto seus retratos. Então, é uma forma de eu falar sobre as questões do outro, de repente, questões que eu não vivencio na pele, que eu não lido, mas através da minha arte, ao mesmo tempo que eu não estou falando pelo outro, né? Que é um problema muito grande que tem nessa coisa de arte, ativismo, é sempre as pessoas quererem falar pelo outro, né? Você não pode falar pelo outro, você tem que deixar o outro falar, você tem que dar voz ao outro. Por isso que é tão feio quando você tem uma mina branca pintando apenas coisas sobre os negros. Há um monte de artista homem pintando só a imagem de mulher. Pinta a realidade de vocês. Em vez de pintar a mulher, dá voz para essa mulher falar sobre as questões dela. Eles falam que é homenagem. Não, eu fiz uma homenagem aqui. Ninguém quer homenagem, gente. O pessoal quer direito e respeito, né? Até essa semana a gente teve eu acredito que seja um ganho, um sucesso, né? Que foi a briga com a Color Jean. É a palhaçada, gente. Eu odeio isso. Eu evito me meter em treta de internet, né? Mas sabe como é que é? Quarentena, você está aqui sem nada para fazer e eu estou vendo Color Jean, gente. Color Jean postando um monte de... Olha, gente, os meninos tudo mesmo perfeito, aqueles homens gordos, barbado, branco. Gente, o que é isso? Aí fui ver, era a curadoria de um artista chamado Zezão, que é um artista que já foi muito famoso, foi muito importante, e hoje deu uma decaída, até porque uma pessoa que vira bolsominion não tem como crescer, só cai mesmo, né? Cai por buraco, como o Brasil está caído, né? Então, ele fez a curadoria e chamou aquele leque de amigos dele, pessoas que ele achou importante, chamou uma menina branca, e um monte de homem. A gente falou assim, não, vamos causar um problema aqui. Colorzinho, por que não tem mulher? Colorzinho não responde, Colorzinho não responde comentário, Colorzinho se faz de doida. E então eu organizei um movimento com a galera toda da internet, que a gente ficou ali infernizando, a Colorzinho teve muitos comentários, muitas manifestações, maioria delas pacíficas, não tinham agressões muito fortes, né? Só cobranças em relação ao posicionamento da Color Jean, em relação a ter mais mulheres. Aí a gente pede tudo, já que está pedindo, pede mulher, pede índio, pede trans, pede todo mundo, para botar todo mundo lá, né? E aí, depois de infernizar muito eles,
eles tomaram essa posição falando que aí criaram um cadastro onde as mulheres podem se inscrever para participar, as pessoas podem se inscrever. Então, dizem que agora eles vão fazer essa postagem do tal do Arte em Casa, com bastante mulheres, com muitas mulheres. Então, isso daí é uma coisa que é simples, mas colocar uma pressão numa empresa dessa pode mudar muito o posicionamento, entendeu? Quando ela vê que a gente não aceita mais ser tratada nesse modelo antigo, eles começam a tomar atitudes diferentes, né? E foi muito lindo, porque várias meninas, os meninos também cobrando, todo mundo fazendo movimentação, né? Então, foi um protesto que deu certo, é um caso de sucesso, né? E deu até uma briga lá, porque eu fiz um comentário, né? Porque eu fui falar que eu era uma das poucas mulheres que poderia estar fazendo aquela pressão na Colorgin. Porque a gente sabe que o mercado é muito cruel, né, gente? Quem quer ficar com fama de artista barraqueira, artista problemática, né? Eu tenho fama de artista problemática. Todos os homens me odeiam. Esse problema que deu na Colorgin, eu recebi, no mínimo, 4, 5 ligações de homens que queriam ir lá reclamar, porque eu estava reclamando que eles estavam no projeto. Coitado, não era nem problema pessoal com eles, eles estavam ali, ó, criando minhoca na cabeça, sabe? Mas eu vou lá, falo, arrumo confusão, brigas, se tiver que xingar, eu xingo, mas não xinga não, tá, gente? Que não pode, principalmente que Bolsonaro falando palavrão, não é bom a gente ficar copiando e falando palavrão. Ótimo, mau exemplo, né? Mas não tem esse problema, por quê, gente? Quando eu comecei minha carreira, que eu percebi que eu, como mulher, eu nunca ia ter o poder e o respeito que os homens tinham somente pelo fato deles fazerem uma leitura de mim enquanto mulher. Porque por mais que eu me masculinizasse, né, eu vestisse roupas masculinas, eu falasse como eles, eu andasse como eles, a leitura que eles faziam de mim era que eu era uma mulher. E eu, sendo uma mulher, eu ia ser sempre considerado um ser inferior. Vocês não se iludam, os homens pensam isso. Mas, lógico que todos eles dão suporte para as mulheres, todos eles querem que as mulheres se dê bem, tenham bons trabalhos, todos os homens apoiam o trabalho das mulheres. O que acontece é que quando você lembra da caixinha do gênero masculino e feminino, quando você se comporta de forma que não é a forma como eles esperam que você seja enquanto mulher, eles vão te excluir. Então, qualquer momento que você tem uma postura de encarar, de questionar, né, de lutar por uma posição tua, de não pintar atrás da arte, né, uma coisa clássica, eles sempre deram os piores espaços para as mulheres, né, porque eles acham que o trabalho nem vai ficar tão bom, vai dar um bom espaço, por quê, né? Então, no momento que você começa a questionar, bater de frente, então você já não é uma mulher digna de estar nos espaços. Quando eu percebi que para eu estar nos espaços como eu estive, né? Participei em todos os grandes eventos da década de 2000, né? Ganhei prêmio de melhor grafiteira no meio só de machos da década de 90 e 80, eu ganhei lá prêmio deles, ficaram todos com raiva de mim, né? Quando você vê que para estar nesses espaços você tem que ficar se submetendo a eles, quando eu vi que eu teria que baixar a cabeça, deixar eles me humilharem publicamente, como já fizeram várias vezes, me submeter às regras dele, eu falei assim, não, isso aqui não está certo, né? Quem conhece minha história sabe que eu fui vítima de violência doméstica no meu primeiro casamento. Eu fui espancada durante uma noite toda, com soco, pontapé, com tudo. Eu fiquei em cárcere privado por uma semana. Na época não aconteceu nada, não existia a Lei Maria da Penha, então, depois de um tempo, eu comecei a fazer oficinas para promover a Lei Maria da Penha. Até uma metodologia que foi considerada inovadora, o uso do grafite para promover os direitos das mulheres, né? Na verdade, é uma ferramenta de comunicação. Eu ganhei prêmios no mundo todo, falei em universidades do mundo todo por conta dessa metodologia que eu desenvolvi. Então, junto com esse trabalho pelo fim da violência contra a mulher, né? E pensando também nessa coisa de estar se submetida a um cenário, às instituições, aos grupos,
que tem esse pensamento criado a partir do privilégio branco dos homens, eu falei assim, não quero isso para mim, não. Será que não existem outros meios da gente viver bem, viver com quem a gente gosta, com as pessoas que tratam a gente bem, ter uma boa qualidade de vida, poder se alimentar bem, ter sua casa, suas coisas, sem estar se submetendo a isso tudo, gente? E foi aí que eu criei a Rede Nami. Eu criei a Rede Nami basicamente para promover os direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha, que na época era muito recente, a gente precisava, tinha as políticas públicas para promover a lei, mas a sociedade civil, ou seja, nós, a gente tinha que fazer ações também que ajudassem as pessoas a entender que não era correto bater na mulher, porque até 2006, gente, realmente os homens achavam que tinham o direito de bater nas mulheres, né? Eu não sei a idade de vocês, mas algumas devem ter essas percepções mais antigas, mas mais novinhas não entendem que o mundo mudou muito de 20 anos para cá. Nossa, é muito direito que a gente ganhou. Nesse caso aí da violência contra a mulher, é muito direito, mudou muita coisa. Violência contra a mulher no Brasil era uma coisa absurda. Você ia na delegacia, não acontecia nada. O delegado mandava você voltar para casa, sabe? Você não tinha direito nenhum. Então, eu criei a Lei da Maria da Penha, não. Criei a Rede Nami para poder continuar esse meu trabalho para promover os direitos das mulheres, só que eu vi que a gente precisava de oficineira, artistas para fazer os trabalhos, e aí não tinha muita menina. Gente, vou lembrar, as meninas sempre ocuparam espaço no Brasil. O Brasil tinha um grupo chamado Grafiteiras BR, final da década de 90, início da década de 2000. Essas mulheres eram feministas, botavam para fuder com tudo, acabava com esses homens aí do mundo. Para fazer os trabalhos. E aí não tinha muita menina. Gente, vou lembrar, as meninas sempre... Oi, quem está falando? Foi uma que estava com o áudio ligado, Pamela, pode continuar. Tá. Não, que eu estava falando. Então, os movimentos feministas dentro do grafite sempre existiram, tá, gente? Sempre tiveram mulheres. Não dá para falar assim, ó, fulana é a precursora disso. Não dá para falar. Sempre existiram mulheres sempre fizeram coisas. Agora, eu não lembro nem o que eu estava falando aqui do Grafiteiros BR, que, na verdade, eu ia falar de outra coisa. Da Rede Nami. Né? Então, tipo assim, tinham poucas meninas para trabalhar e a gente falou assim, não, vamos fazer formação então para grafiteiras. A gente começou com curso de grafite, isso em 2011. A gente formou muitas meninas, muitas dessas são artistas hoje em dia. Em 2015, a gente trabalhando com violência doméstica, gente, eu percebi que eu tinha um discurso que era assim, a violência doméstica pode acontecer com qualquer mulher, independente de classe social, de raça. Esse discurso ele caiu por terra, tá? Quando aprovou a lei do feminicídio, que a gente chegou às estatísticas que 70% das mulheres que morriam eram negras, a gente viu que tem cor, sim, né? A maioria das mulheres que apanham dentro de casa também são negras, tá? Então, são essas mulheres que estão na base da pirâmide. Elas sofrem mais preconceito, têm mais dificuldade de acesso à comunicação, menos qualidade de vida, acesso a dinheiro mesmo. Então, essas mulheres sofrem mais, elas morrem mais, elas têm mais dificuldade. Então, eu tornei os projetos para a formação de liderança nas artes da Rede Nami, um projeto para mulheres negras. Né? E agora a gente teve mais de 700 meninas que passaram por esses projetos. E é uma forma de eu fazer uma contribuição que realmente mude alguma coisa, né? Realmente tem uma mudança efetiva. É um curso que a gente fala sobre grafite, a gente aprende a ser grafiteira, mas a gente fala sobre direitos também. Que eu estava falando sobre ecologia e que eu posso ter esse posicionamento, né? De mandar todo mundo se ferrar, de fazer o que eu quiser, mandar esses caras tudo se ferrar, não dependo de marca nenhuma, não dependo de nada. Por quê? Através de toda essa movimentação da Rede Nami, estudando muito, gente, eu estudei muito, mas eu não estudei muito arte, não. Eu estudei arte também, fiz mestrado e tudo. Mas eu estudei muito empreendedorismo, administração. Olha, eu fui selecionado para um prêmio da Folha de São Paulo como empreendedor do ano. Você imagine o tanto de empreendedor que tem nesse Brasilzão, eles escolherem uma artista como empreendedora de destaque. Né? Eu tive uma matéria de 3 páginas naquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios,
O Facebook tem lá, fez uma matéria, a empresária maravilhosa que faz não sei lá das contas. Então, além de artista, tem esse mundo empresarial que me consideram um case de sucesso. Eu ganhei muitos prêmios de direitos humanos, eu ganhei muitos prêmios nas artes, né? Prêmio Pipa foi indicado, que é o prêmio Rutus mas também eu fui muito homenageada como uma empresária, como uma empreendedora. Porque para ser artista, gente, não adianta só ficar pintando no ateliê. Você tem que gerir sua carreira, você tem que entender de administração, de nota. Mesmo se você contratar uma pessoa para trabalhar contigo, você tem que tomar conta dessa pessoa, porque essa pessoa pode até te roubar, sabia? Acontece demais, a pessoa cair, quebrar, falir tudo, não pagar imposto, por quê? Porque tem uma gerente ruim, né? E aí eu vou dizer, pessoal que deu 11 horas da manhã, não estava aqui na aula, estava fazendo sei lá o quê, já está errado. Não vai ser, não vai ganhar. Sabe por quê? Aqui a gente concorre com um homem. Tá? A gente tem que ser 3 vezes. Sabe aquele discurso que a gente tem que ser 3 vezes melhor que um homem para alguém dar uma atenção? Se você é aquela pessoa que não consegue chegar no horário numa aula digital que é feita dentro de casa, vai ficar difícil para tu, porque a gente tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade, tem que se organizar. Isso tudo faz parte de ser uma artista. Não adianta acordar 4 horas da tarde e achar que vai estar tudo pronto na vida, né? Tem que é difícil, entendeu? Mas isso a vida não deveria ser assim. Mas a vida é assim. Se você quer ter sucesso numa carreira que é quase impossível, que é a carreira das artes, você tem que ter disciplina, você tem que estudar, você tem que se organizar, você tem que buscar e você tem que ser melhor do que todo mundo, porque a gente vive numa sociedade que é competitiva. Por mais que eu vou fazer um ativismo aqui para todas nós nos amar, nos darmos as mãos, nos ajudar, no final das contas, eles vão escolher uma pessoa para estar naquela posição. E se você não for a melhor, você não vai estar nessa posição, né? E ainda tem o dado do próprio ativismo, né? Que de repente você não é nem melhor, mas você é branca, então você vai estar um passo à frente do que aquela menina negra. De repente você é branca, você não precisa se preocupar em comprar comida, porque alguém comprou, fazer a comida ou cuidar da casa, ou se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel. Aquela menina que é artista, que é negra, da favela, ela, além de se preocupar com o trabalho de arte dela, de dar certo, ela ainda tem que saber se ela vai ter o dinheiro da comida, o dinheiro do aluguel. Então, é uma sociedade muito cruel, e a gente trabalha sobre isso. Eu acho que eu já falei bastante, a gente tem 15 minutos, e eu posso abrir para perguntas, se alguém quiser estar perguntando. Eu não trouxe o meu trabalho físico de arte, que eu considero hoje que o meu trabalho ele caminha mais no universo das ideias. Todos os meus trabalhos ele têm um apego conceitual muito grande, e isso deságua na imagem, que pode ser desde um grafite, a uma performance, a uma foto, a um vídeo. Eu mandei no início do chat o meu site, que vocês podem estar vendo meus trabalhos, né? Mas é sempre em torno dessas coisas que a gente conversou aqui hoje. Então, eu vou abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vi que já escreveram para caraca aqui no chat. Tá, então, eu adorei o teu compromisso para a gente estar aqui sempre às 11 horas. Eu só acho agora... Arrasou, arrasou. Eu tô tremendo quando chega atrasado. Adoro! Tá aqui bonitinha, aí a aluna não está aqui. Que absurdo, aí falta de Não, e sem contar também que a gente está oferecendo tudo isso, né? Então, assim, é um presente, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo. Muito obrigada. É uma posição diferente, porque às vezes tem, por exemplo, a mãe. Aí a filha chora antes da aula, aí tem que dar uma badeira, acontece alguma coisa, né? Mas tem menina que não tem esse problema e chega atrasado do mesmo jeito, né? Tem que Pamela, tem uma artista que se chama Aline, que está aqui no nosso grupo, que foi indicação até do High Graph, artista, eles são amigos, e a Aline tem um trabalho maravilhoso, só que é relacionado com religião, é relacionado com orixás, é relacionado com esse lado de espiritualidade. E ela está dizendo aqui que ela demorou muito para divulgar a arte dela, com medo dessa apropriação cultural, né? Até hoje ela diz que patina. Até hoje ela diz que patina nisso, né? Ao mesmo tempo, ela é muito conectada com isso, né? Com a Umbanda, ela quer passar a sua fé. Então, ela botou aqui quais são os conselhos que poderia dar, que ela possa expressar a arte dela e a fé dela de uma maneira respeitosa,
né? Entendendo que ela é da Umbanda, né? Então, assim... Mas ela é branca, no caso, né? Ela é branca. Então, assim, É. qual que é o caminho, assim, para ela percorrer dentro desse estudo e evolução da arte dela? Eu acho que é conversar e se colocar muito sobre isso mesmo, porque quando a gente fala sobre as coisas, não é que fulano não pode fazer isso, ou não é o lugar de fala, o pessoal agora tem mania de falar, não é o seu lugar de fora. Fala, gente, todo mundo tem o seu lugar de fora. Se é uma menina que é conectada com isso, e ela faz um trabalho sobre isso, é natural que ela desenvolva. Só que ela tem que lembrar também que tem, de repente, é aquele lance que a gente estava falando sobre a estratégia da apropriação cultural do capitalismo. O capitalismo, né, o sistema, as pessoas, nós vamos dar voz para ela que faz esse trabalho com banda e que é branca, mas porque de repente ela é branca, ela é mais aceitável. Mas as pessoas não têm tanto preconceito de racismo para se ver. E aí outras meninas que fazem também um trabalho sobre o mesmo tema, mas são negras, por isso sofrem racismo, as pessoas não gostam tanto de ver na tela, já desqualifica o que fala, essas meninas vão ficar esquecidas. Né? Então, o perigo é isso, é uma chave que não tem saída, a gente fica perdido. Não tem resposta, né? Digamos assim, a resposta seria ela, em algum momento ou durante esse processo, dar voz também para outras mulheres que fazem. Eu acho que tem que falar sobre isso. Eu acho que o problema é que tem que ser falado. Olha, eu faço sobre isso, mas tem que muitas mulheres. Eu sou branca, então eu sou mais aceita. Outras mulheres não são tão aceitas, né? Eu posso falar por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que sou mestiça. Poderia me considerar parda, né? Só que a gente sabe que no Brasil a conjuntura negro, né? O negro é a união dos pardos e pretos. Mas eu sou uma pessoa, apesar do meu trabalho ele falar muito sobre racismo, eu falo muito sobre a solidão da mulher negra, que é uma teoria, né? Eu evito de me posicionar e falar enquanto mulher preta. Por quê? Porque eu sou uma mulher que eu posso falar que eu sou preta, né? Eu sou parda, né? Mas eu posso falar que eu sou preta? Posso. Mas eu não sofro nem 70, nem 1% do preconceito que uma menina de pele retinta sofre. Então, eu não acho justo eu ir numa posição de destaque, falar sobre as mulheres pretas, representando as mulheres pretas, enquanto as mulheres negras de pele retinta, que sofrem, que são perseguidas, que no mercado não pode estar com a mão no bolso, senão o pessoal acha que vai roubar, essas meninas estão silenciadas. Então, quando eu faço o meu trabalho ali sobre a solidão da mulher negra, eu falo sobre as minhas questões que eu passo, mas sempre eu procuro não me meter nessa coisa aí de representar a mulher negra, porque eu não posso representar, porque eu estou num espaço de privilégio. E aí eu falo muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tu crias oportunidades para as mulheres artistas negras, né? Isso, é uma forma que eu melhor para ajudar, de transferir o Uhum. poder, né? Porque aí vão falar assim, olha que artista negra maravilhosa, aí vão me dar um prêmio, vão me dar um dinheiro, aí eu pego e transfiro isso daí, alguma coisa para mudar essa realidade com as outras meninas, né? Uhum. Mas eu também fico nessa posição que é super desconfortável, é complicado mesmo, porque você vivencia, eu, por exemplo, essa coisa da solidão da mulher negra, eu vivencio, eu sofro racismo por isso. Mas é muito difícil eu falar isso quando tem mulheres que sofrem muito mais do que eu. Então, é o mesmo caso dessa colega, que ela vivencia, ela tem essa cultura com ela, mas, ao mesmo tempo, ela está nessa posição delicada em relação às outras pessoas, sabe? Isso aí não tem sentido, ela tá gente. aqui perguntando se criar um pseudônimo poderia ser uma maneira para não dar destaque para a cor da pele dela e sim para a arte em si. Mas eu acho que não é isso, né? Porque hoje em dia não adianta esconder a cara, não, que o pessoal sempre revela. E depois o pessoal vai falar assim, ela era branca. Nossa, Eu acho que é pior ainda, Aline. Eu acho que é melhor assumir quem é e dar a voz também para as mulheres negras que fazem um trabalho assim também relacionado com a religião e espiritualidade, né? Eu acho que é mais isso, né? Não, e ela pode até se colocar como uma mulher branca nessa cultura que é preta, né? Falar sobre isso também. Aí é questão de estudo e conversar com outras mulheres, né? É pesquisar, faz parte do processo artístico mesmo. Processo a Shermi é uma das nossas alunas aqui, ela disse que já ficou na tua casa e que tu é maravilhosa e está dizendo que tu é uma referência. Enfim, a Shermi é uma artista que é muito antiga no Brasil, e eu acho que quando a gente conta essa história de invisibilizar as mulheres, é isso. Outros artistas que têm o tempo de história que a Shermi tem
seriam muito mais ressaltados que a Shermi é. Né, que a Shermi não era nem para estar fazendo curso aqui de como ser artista, ela para estar dando aula, né, porque é a mulher que está aí há 1000 anos, mas o pessoal faz esse apagamento dessas mulheres, né? Total. Inclusive, eu vou deixar as outras mulheres entrarem agora aqui com a câmera. Sai, e vocês podem... Eu vou falar aqui. Sai. Vocês podem perguntar aí, meninas, podem abrir a câmera e perguntar diretamente para a Pamela, tá bom? Oi, gente. Aí. Nossa, tô só derrota. Vai ter inscrição para fala? Uma de cada vez. Peçam aí. Eu acho que a Mariana começou, Soraya. Se as outras puderem tirar o áudio enquanto uma pergunta. Comecei, na real. Camis, tá bom. Então, Camis, Mariana e depois a Soraya, tá bom? Ei, posso falar? Bom dia. Quem vai falar, gente? Peraí, fiquei nervosa agora. Ô, Mariana, deixa a Camis falar primeiro e aí depois você, pode ser? Claro. Então, aí você tira o seu áudio e depois volta, tá bom? Obrigada. Tá bom. Ei, Pamela, bom dia, tudo bem? Eu sou a Camis, sou do Espírito Santo, já acompanho seu trabalho há um bom tempo, assim, antes mesmo de começar a pintar. Parabéns pelo seu corre de artista, viu? Então, é mesmo. E, assim, sobre todas as coisas que você falou, eu anotei aqui bastante coisa. E eu tenho duas perguntas. Você falou sobre ser empreendedor e tal. Aí eu queria saber se você tem alguém que faz esse corre para você, de agente, manager e tal. E a outra pergunta que eu tenho esse seu trabalho com as mulheres, com o feminismo, eu queria perguntar para você como é a relação da cena da onde você mora, como é que vocês fazem esse corre para fortalecer a cena das mulheres grafiteiras também aí no Rio, tá bom? Tá bom. Sobre essa coisa de ser empreendedora, eu acho que eu falei até pouco sobre isso, né? Porque eu estava contando que eu vi que eu não ia ser aceita na cena, né? Ia ser, mas ia ser sempre no nível mais baixo dos homens, eles sempre iam estar me desqualificando. Então, eu criei uma nova cena, que responde a segunda pergunta, responde a primeira e a segunda pergunta. Hoje a gente faz nossas próprias exposições, nossos próprios projetos. Eu me lembro que eu fiz um mural de 500 metros quadrados na Lavadio, aí a jornalista veio falar assim, quem te convidou para fazer isso aqui? Não, ninguém me convidou, não. Eu mesma arrumei patrocinador, fiz o projeto, peguei a autorização e fiz aqui a pintura. Então, a gente mesmo faz essas coisas e a gente ensina as meninas a fazerem as coisas dela. A gente tem um fundo aqui que a gente dá materiais para pintura, então elas procuram escolas, lugares, projetos pessoais, oficinas, e a gente financia com material o trabalho delas para que elas possam construir essa nova cena, né? Então, as meninas, a gente tem cursos, né, que acontecem em lugares diferentes do Rio. Agora a gente está dentro dos museus, a gente está dentro do Museu de Arte Moderna, dentro do Museu da República, né, tem convite para dar dentro do Museu de Arte do Rio, né, dentro do Museu do Bispo do Rosário, então agora basicamente a gente funciona dentro dos museus, mas a gente articula essas meninas que vêm do Rio de Janeiro todo e coloca elas numa cena paralela. Tem umas que acabam indo para no meio dos caras, convivem e tal, vão para os eventos e tal, e tem outros que têm o seu próprio mundo, sua própria parada, né? E financeiramente foi o que me deu muita autonomia, porque hoje eu vivo bem, assim, tenho meu ateliê, tenho minhas coisas, posso comer tudo o que eu quero, né? E o fato desse meu dinheiro não vir de um lugar específico que me oprima, que me dê essa dependência, me dá muita liberdade de falar, de agir, de contestar. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre vocês não fazerem as coisas dependendo dos outros. Sempre procurarem a emancipação financeira, de pensamentos, psicológica. Isso, gente, é na casa, é da família, é do próprio companheiro, de namorado, de tudo. Enquanto vocês forem livres, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem e estar bem com vocês mesmos. Ela fez uma outra pergunta que agora eu esqueci. Esqueci, gente. Se eu tinha mais uma coisa que eu tinha que responder, mas... Qual é a sua relação com a cena das grafiteiras do Rio, assim, a sua parte de horrível, eu briguei com todos eles. Feminino? Como é que você fortalece a sua rede de grafite da cidade que você mora, da sua região, assim?
Não, eu fortaleço fazendo curso para a mulherada, e a mulherada se auto-organiza. Então, elas têm os grupos, né? Fazem os eventos, fazem as coisas. Né? Eu não posso estar ali. O que acontece? Quando você é jovem, a juventude tem aquele poder, né, de fazer as coisas e pensar coisas novas. Eu já estou velha, gente. Aí fica aquele ranzinza, encrenqueira, problemática, entendeu? Eu não tenho que estar me metendo no meio da garotada nova e dizendo o que elas têm que fazer. Elas têm que se auto-organizar. Então, o que eu faço é dar estrutura para elas fazerem isso. Eu tenho lá o curso, tenho o fundo, elas vão se unindo, fazendo os grupos, fazendo as coisas e voando aí pelo mundo. Eu não tenho que ficar me metendo com a juventude, não, gente. Só atrapalho. Maravilhosa. Vai, Mariana, contigo. Oi. Nossa, é um prazer enorme estar falando com você. Sempre quis ter esse contato e assim, dúvidas eu tenho milhares. E assim, eu tenho uma dúvida com relação à colocação da arte, né, a poética. Como você mencionou sobre a questão da mulher branca utilizar, por exemplo, uma pintura de uma negra, uma pintura de uma indígena. A minha poética, a minha questão mesmo ativista é sobre a gordofobia. Sim. Eu faço as dancinhas e tal. Então, o que eu quero retratar na rua e o que eu quero chamar a atenção é a questão para como a mulher é vista com o seu corpo, principalmente como uma mulher gorda. Sim. Porque é uma violência silenciosa, é uma violência pouco conversada, e mesmo dentro do movimento há muito preconceito sobre isso e as pessoas pouco falam sobre isso. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca e eu já sofri, por exemplo, algumas críticas porque eu pinto mulheres negras e pinto mulheres indígenas, brancas, japonesas, mas quando você pinta de todos os jeitos não tem problema, você pinta mulheres de uma forma geral. Mas essa é a questão que eu quero saber. Por exemplo, a minha colocação, quando eu pinto uma mulher negra, em nenhum momento eu me coloco no lugar de fala dela. Eu falo uma representação. Pinta mulheres, né? Exatamente. Branca, preta, pobreza. Não tem problema. O problema é que tem artista que só pinta aquilo dali, ó, e quer se apropriar daquela fala, roubar aquela fala das pessoas que vivenciam o tempo todo. Você fala sobre mulheres na pluralidade. Sim, mas as pessoas normalmente assim não veem isso, não entendem. Não, então, mas tem que articular um pensamento para você ter uma defesa. Dá para você se defender sobre isso. Agora tem que estruturar muito bem essa tua fala, pesquisar para você conseguir se defender, conversar com outras mulheres, com outras ativistas, ver o que elas acham. Mas não tem problema nenhum você pintar mulheres de todos os tipos. Ah, sim, massa, porque isso me preocupa muito, porque a minha ideia é assim, eu conheço pessoas, as pessoas me passam a sua história e eu retrato, que nem eu já pintei uma travesti, que é uma amiga minha. Aí vieram me questionar, mas você é gay, você é trans, você é o quê? Eu falei assim, eu retratei uma pessoa... Mas que o povo tá querendo arrumar problema contigo. Eles ficam cutucando para ver o que a gente vai falar, mas é só você estudar, se estruturar, ler muito, conversa com outras minas e estrutura uma fala mesmo. Então, gente, uma das coisas que é muito importante como artista, porque é o que eu fico falando, o pessoal acha que ser artista só ficar pintando, né? Não é. Você tem que saber falar e escrever sobre o seu trabalho. Né? Até para quando chegar a parte das críticas, e crítica sempre tem, né, gente? Vocês saberem se defender de forma não violenta, para não causar mais mal-estar ainda, né? E ser aceita por esse outro, né, que está questionando. Então, o discurso ele tem que ser pensado, vocês têm que pensar qual é o objeto de trabalho de vocês. O objeto de trabalho de vocês não é um tema. Eu pinto sobre o tema da gordofobia. Não, de repente é uma coisa mais ampla, né? Eu me interesso por mulheres gordas que vivenciam coisas, é uma coisa mais ampla. Tá? O objeto de trabalho é difícil. Né? Processo de trabalho de vocês, como vocês fazem isso? Por exemplo, você falou, eu recebo histórias de mulheres e eu retrato essas mulheres. É um processo, né? Eu primeiro vejo a foto, leio, você tem que saber descrever como você faz isso. Você descreveu muito bem ali em 10 segundos.
né? E a pesquisa artística, o que é pesquisa artística? A pesquisa artística é isso tudo, o teu objeto de trabalho, o teu processo, né? As coisas que você está fazendo para chegar no resultado final. O resultado final, a imagem, é só um ponto dentro de todo um trabalho de arte. E isso vocês têm que dominar muito bem o discurso, tanto escrito quanto oral, para não cair nas pegadinhas da vida, sabe? Porque hoje em dia as pessoas estão humilhando mesmo. Tem essa coisa do cancelamento, de você expor a pessoa, porque a gente vai lá, a gente é ativista e vai lá expor a pessoa que a gente acha que está sendo racista, que está sendo machista, mas muitas vezes a gente não está olhando a forma como a gente faz isso e se isso está contribuindo para a mudança que a gente quer, né? Porque as pessoas elas estão em fase de mudança e de aprendizado, então a gente tem que saber se a forma como a gente está lidando com isso é uma forma sadia que realmente vai fazer uma mudança ou só vai fazer uma violência gratuita. E as pessoas vão tentar fazer violência gratuita com a gente tem que estar pronta para se defender e se defender intelectualmente da melhor forma, de forma que as pessoas não vão contestar. Maravilha, muito obrigada, viu? Posso falar? Vai, Soraya. Pode Vai lá. Satisfação, pedindo licença para chegar. Eu sou Soraya Amaral, moro no Paraná e também estou fazendo uma ponte aqui no Distrito Federal. Sou da Nação Hip Hop Brasil e sou também da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop. Sou comunista, faço questão de dizer que acho que nesse momento a gente tem que começar a se posicionar politicamente. Fico feliz de escutar a Pamela falar, porque sou uma mulher de 60 anos, sou de uma geração que desconstruiu muitas questões na modernidade. E em 2013 eu encontrei o hip hop e ele deu um sentido maior para a minha carreira de artista, enquanto artista visual há mais de 20 anos. Acho importante a Pamela colocar que muito mais do que ficarmos defendendo ideias em redes sociais, nós temos que ter práticas de ação. Eu tenho minha colocação de fala, minha posição de fala, porque eu não sou negra, mas eu sou mulher. E eu entendo que muitas das realidades hoje postas na sociedade, elas não precisam ser vividas para serem entendidas. Então, eu tenho muito claro que, enquanto não sou branca, porque não me sinto uma mulher branca, não sou burguesa, porque não me sinto uma mulher burguesa. E, enquanto artista, que sou há mais de 20 anos, eu sei que a minha força é a minha arte, em todas as bandeiras que eu levanto. E falando em ação, eu queria colaborar com vocês no sentido de que nós, mulheres, hoje, temos muitas frentes de luta. O que nos falta é posicionamento político e formação, é estudo e dedicação. Concordo com você, Pamela. Fico muito feliz de ver as gerações, depois de nós, entendermos o valor das conquistas. Hoje, nós estamos, a partir da lei da PL 1075, muito preocupadas de como nós vamos ter acesso a questões dos editais emergenciais para as políticas públicas com relação à questão das culturas periféricas, e, em particular, as mulheres. Nós estamos criando um grupo, já criamos um grupo com a Frente à Nação, no sentido de começarmos a construir um manifesto pela visibilidade da cultura hip-hop. Porque, mais do que grafiteira, eu entendo que a minha aptidão para o grafite hoje se deu porque, anteriormente, eu entendi que existia uma linguagem artística que conjugava muitas forças, que é o hip-hop. E nós estamos nessa frente, Pamela. Nós já estamos na segunda reunião, crescendo o grupo, no sentido de criarmos um manifesto pela visibilidade das mulheres e também dos homens nos seus estados, mas a frente está sendo levada pelas mulheres, o movimento está sendo levado pelo protagonismo das mulheres, no sentido de entender, de buscarmos a visibilidade da cultura hip-hop nos recursos públicos, nos editais emergenciais. Eu faço essa chamada a vocês, sou feliz de pertencer ao Graffiti Queens, sou muito grata a Germier por acreditar no meu trabalho, tenho me envolvido com a Camis e gostaria de fazer essa contribuição. E parabéns pelo trabalho de todas vocês. Só tem que agradecer pela fala e pelo complemento, né? Eu, que também vim da cultura hip-hop, né, no Rio de Janeiro, às vezes eu fico um pouco triste, né, do rumo que
que ganhou as coisas mesmo, né? Principalmente o grafite, né? O grafite hoje não é mais a cultura que a gente vivenciava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Que era uma coisa de rua mesmo, de fazer, de lazer, de colegagem, né? Hoje ele está completamente vertical e institucionalizado, né? E mesma coisa o rap e as outras coisas também, mas eu acho que muito mais o grafite se descolou muito mais do hip hop do que as outras coisas. Tanto que de grafite ele ganhou até essa palavra nova, que é o street art, que não tem a conotação ilegal, né? A parte ilegal do grafite. Pamela, obrigada, Soraya. Acho muito legal a gente ter aqui artistas de várias idades e eu acho que é maravilhosa essa contribuição também. Pamela, tenho só mais uma pergunta que é de uma artista que ela está nos assistindo no YouTube. Ela perguntou, ela pinta borboletas e natureza e ela se sente muito excluída, assim, dentro da cena, tem pessoas que não respeitam ela e ela queria fazer essa pergunta, assim, como se sentir não excluída dentro desse cenário por uma arte ou por uma temática que tu gosta, que tu quer adotar. Então, minha mãe pinta borboleta também, né? Eu acho o máximo. Já fiz vários murais com a minha mãe que é cheio de borboleta, né? Mas tem uma coisa que as pessoas falavam para mim e eu não entendia. Hoje em dia tem essa coisa, né? Que o pessoal, teve uma matéria que o pessoal falou que eu era a rainha do grafite brasileiro. Aí todo mundo me chama de rainha, sai rainha em todo lugar com essa palhaçada, né? Que a gente sabe que tem muitas mulheres que são rainhas, né? Mas tudo bem, a gente brinca e deixa. Mas até eu ter um título, até eu ganhar prêmios, até eu participar dos grandes eventos, eu sempre tinha vontade de estar nos espaços. Quando tinha um evento que eu não era chamada, eu ficava para morrer, eu achava, nossa, meu trabalho é ruim, as pessoas não gostam de mim, olha, não me chamaram, né? Eu valorizava tanto estar naqueles espaços, e é uma coisa meio de ego, de você ser legitimada. E eu acho também uma procura de amor, né? De ser amada, de ser aceita, de ter carinho. Só que eu acho que essa procura pelo outro, por esse amor de ser aceita, não precisa ser dentro dessa estrutura machista, patriarcal, opressora, que é a cena do grafite. Tá? Você pode procurar no entorno outras pessoas que vão achar bonito o seu trabalho de borboleta. Eu acho que deve ser lindo, eu tenho certeza, né? Que vão querer ter ele em algum lugar. Eu tenho certeza que qualquer muro da sua cidade, você pedir para botar esse trabalho, a pessoa vai deixar. E você pode sozinha colocar esse trabalho em vários espaços, esse trabalho ficar conhecido, né? Você pode mandar esse trabalho para pessoas que podem não dar ideia, mas muitas vão gostar. Então, procurar esse amor e essa atenção em outros espaços que não é o espaço tradicional da arte urbana. Eu não procuro mais há muito tempo, eu quero que ele se foda. Eu faço a minha coisa, que as meninas lá da Regina me fazem as coisas dela, todo mundo fazendo suas coisas, todo mundo sendo feliz. O que é importante, na verdade, é a gente estar no meio de pessoas que gostam e amam a gente. Maravilhosa. Pamela, tem mais a Évila. Vai, Évila. Oi, Pamela. Olá. Olá. Tá me vendo? Pamela maravilhosa. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Évila, por formação, eu sou designer. Eu sou paraibana, sou do interior da Paraíba, atualmente moro em João Pessoa e admiro e acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde a graduação. É uma referência grandiosa para mim, principalmente quando eu comecei a me encontrar na arte urbana. Enfim, a minha pergunta era mais relacionada às suas experiências performáticas, considerando essa quarentena, todo esse isolamento social que a gente está vivendo. Como é que você vê o impacto desses trabalhos, principalmente se referindo também à exposição recente que você...
que você acabou de promover, que é a exposição online da Penumbra. Como é que é? Você acha qual é o impacto que você vê diante desses processos e dessa abordagem que a gente está tendo agora de ter uma arte que ela é aparentemente mais democrática, abordando esses espaços de rede social? Sim. Então, eu comecei a fazer performance porque eu pintava na rua, sempre pintei muito, sempre fui uma das pessoas que mais tinha pintura aqui no Rio de Janeiro. E, em determinado ponto, eu vi que eu me interessava mais pelo processo do corpo que eu tinha, em diálogo com as pessoas, com a cidade, as coisas que aconteciam no decorrer para chegar no resultado final do grafite, do que a imagem na parede em si. E aí eu vi que essa ideia, as questões que eu queria abordar, eu só conseguiria fazer através de outras mídias, né? E escolhi a performance. Eu consegui passar essa ideia através da performance, né? Então, hoje em dia, eu me interesso mais pelo processo da pintura em si do que pela pintura que eu deixo. Tanto que eu não trouxe nem material nenhum para mostrar para vocês. Vocês vão ver, cada hora eu pinto uma coisa, é um negócio que não tem uma discrepância. Vocês nem entendem como é que eu virei artista, e o troço dá certo, cada hora eu faço uma coisa diferente, gente. E aí a série, eu já faço performance há muito tempo, já sou aceita como uma artista de performance, né, no mercado de arte contemporânea. Eu acho que é importante falar isso também, que tem uma diferença do movimento de arte contemporânea para o movimento de street art. O street art é um movimento baseado no estilo. Tá? Eu pinto assim e falo sobre isso. E meu trabalho vai ser eternamente isso aqui. Ó. A arte contemporânea é o trabalho mais baseado no processo, no mundo das ideias. O resultado ele não é tão importante. Você tem um Vic Muniz que apresenta aquelas coisas tudo coladinho que formam uma imagem, e no outro dia ele apresenta um pote com alguma coisa dentro. E não deixa de ser um Vic Muniz. É diferente do grafite, do street art, que o que marca é o estilo. Né? São dois universos diferentes. Né? E eu fui uma das poucas artistas que conseguiu transitar do universo do street art para o universo da arte contemporânea, que está nas galerias, que está nos museus, nas coisas todas. E isso se deve muito ao trabalho de performance. Tá? O Penumbra é um trabalho que fala sobre racismo. Tá? Com essas manifestações que estão tendo antirracismo, o pessoal resgatou muito trabalhos meus, o retrato da Angela Davis, tem uma frase sobre ser antirracismo, lá em Manhattan, em Nova York, o mural de Miami, que foi apagado, as pessoas resgataram muito esses trabalhos que são mais diretos. Né? O trabalho Penumbra é um trabalho que fala sobre racismo, mas, por ser um trabalho autobiográfico, e tratar de um tema que é muito mais difícil para a compreensão do público, que é a solidão da mulher negra, ele é um trabalho que tem menos visibilidade. Tá? A gente tem uma teoria, que é essa teoria da solidão da mulher negra, tem até um livro, uma pesquisa acadêmica, que agora me fugiu o nome da autora, mas negra para trabalhar, mulata para fuder e branca para casar. Que é porque o padrão que a gente segue por ser um país colonizado é um padrão europeu. Então, o padrão de mulher ideal é aquela feminina, sensível e branca, né? De olhos claros, loira, se possível. Quanto mais branca, melhor. Quanto mais europeia, mais bonita, né? Então, quanto mais sua pele pigmenta, mais retinta você mais você sofre preconceito e mais dificuldade para ter um companheiro, né? Então, as mulheres negras acabam sofrendo um celibato compulsório. Né? Quando a gente fala celibato compulsório, assim, não é nem que a mulher ela não vai transar uma noite, entendeu? Mas ela vai ter dificuldade de estabelecer num relacionamento romântico, afetivo, porque os homens vão preferir sempre mulheres mais claras. Né? E, no caso das mulheres mulatas, pardas, mestiças, né, são vistas muito como objetos sexuais. Então, são aquelas mulheres por uma noite, são as mulheres que são amantes, mas nunca é aquela mulher que você vai sair de mão dada na rua. Isso é um problema tão grave no nosso país, né? Aí parece uma coisa boba, o pessoal acha que é coisa boba, né? Está falando de homem, né? Mas, na verdade, a maior parte das casas, nas periferias são lideradas por mulheres negras, mães solteiras, sozinhas, sem um companheiro.
né? E essas mulheres, elas têm que trabalhar, elas têm que sustentar o filho e fazer isso tudo sozinha. Não é um problema pequeno, é um problema grave, porque essas mulheres não conseguem desenvolver um relacionamento romântico e ter um companheiro de vida, um companheiro para os filhos, um companheiro para casa. É um problema social. Só que as pessoas, o racismo estrutural, o racismo incorporado na nossa sociedade é tão grande que as pessoas têm dificuldade de chegar até um trabalho desse, né? Em termos práticos, né, você vê que várias galerias estão fazendo isso que eles chamam de online viewing room. O pessoal adora usar a palavra americana, né? Então a gente usa também, porque eu não quero ser excluída, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou fazendo. Então eu fiz esse online viewing room, que nada mais é uma página dentro do meu site onde tem uma exposição. Então eu peguei essas fotos que eu fiz, são fotos de longa exposição e dupla exposição, ou seja, eu ponho a câmera lá parada, ligo, aperto o clique, né? Faço a posição, faço uma outra, e ela fica o tempo todo captando a imagem e congela a imagem. Então, você vê ali várias posições, né? É uma técnica de fotografia. Então, eu peguei essas fotos, fiz uma montagem digital, como se elas estivessem expostas numa parede, nos quadros e tal, e fiz essa online viewing room. No primeiro dia de exposição, não é nem no primeiro dia, no preview, que foi domingo, que aí eu sou chique, eu faço até preview. O troço está lá na internet, não faz diferença você ver depois ou antes, mas eu falo que é o preview no domingo, que a exposição só abre na segunda. Tudo charme, né, galera? Tudo marketing. E aí, no preview foi domingo, eu vendi 7 obras. Cada fotografia, que é tamanho 30 por 20, assim, né? Ela tem o valor de R$3.000. Eu estou dando 30%, um desconto de quarentena, a gente está dando todos os trabalhos, então ela sai a 2.200. Ou seja, no primeiro dia eu consegui fazer R$15.000. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Porque é importante a gente saber que o nosso trabalho tem que ser valorizado. Tá? Eu faço um trabalho de ativismo, estou falando sobre racismo, sim, mas eu quero falar sobre isso e eu quero viver bem no meu ateliê. Eu podia falar que essa série também é sobre o luxo de estar no ateliê sentindo solidão, porque eu podia estar sentindo fome, eu podia estar sem lugar para morar, mas estou tendo o luxo de sentir solidão. Então, essa coisa do privilégio, gente, é sempre uma balança. Às vezes você está mais privilegiada em relação a outras coisas e menos privilegiada em relação às outras, né? Então, eu sou privilegiada porque eu tenho uma casa, tenho que comer e tenho minha profissão e ganho dinheiro, mas sou menos privilegiada porque, por exemplo, eu não posso ter o luxo de ter um companheiro fixo, né? Então, o debate ativista é esse debate, né? E aí, gente, eu vendi, mas eu vendi só botando na internet. O pessoal acha que é isso, né? Botou na internet, vai vender. Não, esse trabalho de venda é um trabalho de anos e anos, fazendo mailing, né? Você tem que ir pegando o e-mail de todas as pessoas que podem ser clientes em potencial teu, que podem prestigiar o seu trabalho. Você vai criando um e-mail. Você tem várias ferramentas que disparam esses e-mails, mas se você puder, se for pequeno, faz manualmente, que aí não vai para o spam, né? WhatsApp, salva o número de todo mundo, inventa motivo para trocar o WhatsApp com aquela pessoa que você acha que pode comprar o teu trabalho. E aí você vai sempre mandar aquelas mensagens, olha só, estou com a exposição tal, vê aí. Né? E outra coisa, botou na internet, fala que está vendo, o pessoal tem vergonha de falar que está vendo, gente. Se não falar que está vendo, não vai vender. Né? Às vezes a pessoa não está nem pensando em comprar, fala assim, e aqui, ó, tá? Se botar o valor, então, né? Tu vê que as galerias hoje estão tudo sem vender, as galerias tudo chato. Aí você vai lá perguntar o preço, assim, eu vou consultar, aí manda PDF sem preço, um nojo. Você vê as galerias agora, estão tudo com as coisas no site, tudo com preço, as feiras de arte básica, tudo com os preços, a gente vê o preço de todo mundo. Eu adoro, gente. Agora que tem que vender online, todo mundo apelando. Então, não tenha vergonha de mandar trabalho para os outros, não tenha vergonha de falar o preço, não tenha vergonha de fazer propaganda. E vou te falar, se alguém esnobar, alguém fizer cara feia, problema deles. Vai ter um monte de gente que vai achar o máximo. Essa exposição, além de eu ter vendido 7, eu ainda recebi um convite para fazer ela presencialmente no Porto, em Portugal. E isso que eu só divulguei no domingo, porque segunda e terça, como teve mundo se acabando negócio de protesto, eu não achei adequado ficar fazendo propaganda da exposição. Obrigada, Pamela. Obrigada, Évila. Tem mais uma pergunta da Rebeca. Vai, Rebeca. Sim. Oi, bom dia a todas. Bom dia, Pamela. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô.
Eu queria fazer uma pergunta em relação ao momento que a gente está vivendo agora. Eu acho extremamente a gente se expressar através da nossa arte. E eu queria saber se, na sua opinião, a gente, não que deve, né? Porque não tem regras, mas você acha melhor, se fosse você, por exemplo, se expressar de uma maneira mais pacífica e mais informativa, ou de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, para incomodar mesmo quem deve ser incomodado, vamos dizer assim? Eu acho que as duas formas são válidas. Eu, enquanto presidente de uma organização de mulheres, né, a gente procura aplicar uma comunicação não violenta, ser didática com as pessoas, que isso realmente é uma forma de você educar e transformar. Mas também eu não critico. Quando a pessoa esculhamba tudo, a pessoa acaba tendo um posicionamento violento, isso daí é reparação histórica, tá? Reparação histórica. A pessoa é oprimida. Vocês já viram essas mulheres que matam o marido? Eu adoro. Eu estava pesquisando aqui, mulheres que mataram os maridos. Aí tinha uma que era assim, ó. Mulher mata o marido depois de descobrir que ele batia no gato. Né? Esse marido devia bater no gato, devia bater nela, devia bater nos filhos, infernizava essa mulher o tempo todo, onde ela ficou puto, foi lá e matou o marido. Reparação histórica, só que essas mulheres vão presas. Né? O problema da violência é que quando a gente vive numa sociedade organizada. Quando a gente é violento, a gente ou recebe violência de volta, ou a gente é preso, ou a gente é punido. Né? Então, eu não acho que é uma arma que funcione sempre. Eu acho que tem que ser estratégia. A gente tem que ser estratégica, né? Eu acho que, por exemplo, se eu falo isso no Instagram, eles tiram meus stories na hora, né? Eu acho que manifestação pacífica não funciona. No outro dia, ninguém nem lembra. Agora, quando põe fogo no ônibus, põe fogo na delegacia, põe fogo no caralho, tudo ali, ó, marca a história e aí nunca mais esquece, né? Então, eu acho que existem momentos da gente ser pacífico, agir de verdade, e tem uma de Massa, muito obrigada pela resposta, muito eu bom. estou dando um mau exemplo aqui, entendeu? Não era nem para estar falando isso, mas Mas é a real, né? Obrigada. Pamela, só tem mais para encerrar. A Ellen, ela tá na casa de uma vizinha e não tá com internet em casa, então pediu para eu perguntar para ela que, assim, nesse tempo de ansiedade que tá todo mundo vivendo, né? O que tu recomendas, assim, para criar? Porque ela tá num momento, assim, que o portfólio tá vazio, ela não tá conseguindo criar porque tá muito ansiosa. Então, qual é a tua palavra para ter uma coragem para continuar fazendo trabalho nesse mundo que nos pressiona tanto? Essa é uma pergunta. E a última, a Lília está perguntando se tu tem dicas de material, conteúdo, podcast, filme, assim, para indicar para elas. tá bom. Essa coisa do criar, a gente fica sempre esperando o mundo ideal. Para eu criar, eu tenho que ter um ateliê. Para eu criar, eu tenho que ter tal material. Gente, criar não é assim, criar é fazer. Tá? Não precisa esperar inspiração, foda-se inspiração, tem que ter trabalhar. Pega o papel, pega o jornal, pega o papel higiênico, pega a parede de casa, pega qualquer coisa que você tiver e intervém, faz alguma coisa. Você pega essa latinha aqui, ó, e fala assim, isso aqui é meu trabalho de arte. Aí você vai pensar, por que essa lata aqui, ó, o que ela tem a ver, o que ela é um trabalho de arte, fotografa para não estar registrado o trabalho. Tá? Quando você começa a fazer o brainstorm, né, que é essa chuva de ideias, aí você faz um monte de merda. Ontem eu fiz uma tela aqui, gente. Eu não sei o que eu tive essa ideia ridícula, tive uma ideia ridícula, achei que podia ficar boa, pintei uma tela inteira, gastei minha tinta a óleo caríssima, no final eu apaguei a tela toda, eu falei assim, gente, horrível isso que eu fiz. Mas certamente disso pode se desdobrar outros trabalhos. Todos os trabalhos que eu faço vieram desse brainstorm, de você fazer coisas aleatórias, e dessas coisas aleatórias vem surgindo algumas coisas que prestem. Então, muitas vezes a gente tem medo de estragar material, né? Usa material barato, usa qualquer material e vai fazendo. Não precisa usar tinta cara, não precisa usar lápis caro, papel caro, nada disso. Vai fazendo, né? O pessoal pergunta muito por que eu uso tela fina, né? Porque tem aquelas telas, já viu, que é painel, que é grossão,
e tem as telas fininhas. O pessoal tem pavor dessa tela fina que eu pinto. Mas por que eu pinto? Porque ela é barata, eu posso pintar 100, depois, se eu quiser, eu jogo tudo fora. Entendeu? O grosso é mais caro, eu fico pena de usar. E também para armazenar, enquanto para eu guardar 20 telas finas, é o mesmo espaço de 10 telas grandes. Então, tipo assim, foda-se, vou usar esse material aqui, é mais barato, esse mais barato, tudo mais barato, vou experimentando, que ficar bom, ficou. Aí, se ficar bom, depois, se quiser entrar numa coleção, né? Agora 5 quadros meus entraram para a coleção da Pinacoteca. Se eu quiser, eu troco o chassi de todos, ponho o melhor chassi, entendeu? Põe o melhor verniz, aí eu faço o melhor, entendeu? Vou usando aqui o que tem, vou experimentando sem pena, fazendo, acontecendo, e o troço vai saindo mesmo. Incrível. E as dicas, Pamela, para elas, se tu lembra de algum filme, material, podcast, não sei. Link da internet. Olha só, tem o YouTube da Vivi Ouvi, que é uma coisa bem beabá, mas eu amo, adoro, principalmente que ela fala muito de arte feminista. E tem um livro, que é um livro de terrorismo poético, que é o meu livro favorito. Tem as coisas lá machistas pra caraca, mas eu acho um livro bom de ler. Quem quer ser ativista, isso daí faz umas coisas na cabeça, gente, que é Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. Ele tem um PDF na internet, só procura aí, galera. Maravilha. Sherme, quer entrar? Não? Entra aí, dá um oi para Pamela. Eu acho que ela não vai entrar. Bom, Pamela, queria te agradecer demais pela tua presença hoje. Foi incrível. Sempre a tua fala sempre é uma aula, independente quando a gente diz que é aula ou não, mas eu acho que ajudou muito a trazer vários insights aqui para as meninas. Então, obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação, por fazer parte dessa história feminina dentro do grafite, da arte urbana. E obrigada por sempre ser nossa parceira no Instant Grafite. Eu vou pedir para as meninas darem um tchauzinho. Entrem aí com as câmeras, meninas. Eu tô aqui, não sei se dá para me ouvir. Entra aí, faz o convite. Não sei como que mexe. Eu sei que eu tô aqui, liguei minha câmera. Dá para me ver? Estamos te vendo. Fala com a Pamela. E aí, Pamela, tudo bom? Bom. Acho que primeiro agradecer por tudo que tu faz, né, no grafite pelas mulheres. Você é uma referência, não desde hoje, mas desde os anos quando que tu iniciou. Tu é uma referência para mim, enquanto uma mulher que chegou num espaço de grana mesmo, de estar ganhando dinheiro com o grafite, colocando outras mulheres nesse lugar. Eu acho que isso é a primeira coisa de referência, uma mulher que está ganhando grana com a arte. A gente não pode querer ser humilde e achar que a gente não pode ganhar dinheiro com arte, a gente tem que ganhar dinheiro com arte. Acho que isso é uma coisa que eu te admiro muito, tu chegar em vários lugares, né, por causa da tua arte, pelo que tu leva. Segundo, eu quero te fazer o convite para fazer uma live no Graffiti Queens, falando sobre a Rede Nami e falando sobre o empreendedorismo dentro do grafite, das mulheres, né? Como chegar, assim. Tá como a sua mãe falou que tu passa mais tempo nos Estados Unidos do que na Lapa, no Rio de Janeiro. Né? Porque quando a Shermi teve aí, eu não estava, né? Eu já estava viajando. Aí minha mãe que ficou com ela e com a Mônica, né? Aqui em casa. Mas é isso, quero te fazer esse convite para participar da live lá no Graffiti Queens. Ganhar dinheiro mesmo, e não tem que ter vergonha, não, né? Eu me lembro que esse carro que eu arrumei na Colorgin, aí o Boleta veio falar que eu fico pagando de ativista, mas que vivo viajando o mundo e usando bolsa da Louis Vuitton. Eu nem uso bolsa da Louis Vuitton, uso Marc Jacobs. Mas adorei, achei que tirei uma onda, é isso mesmo, filho. Faço ativismo, ainda ganho dinheiro. Maravilhosa. E aí a Shermi te convidou para o Graffiti Queens, que é uma live que ela está fazendo diária. Tá bom. E é isso, meninas, deem um tchauzinho aí para a gente tirar uma foto. E obrigada mais uma vez, Pamela. Obrigada a todas, bom dia. A gente se vê na sexta, meninas. Valeu, Pamela. Tchau. Tchau.